Bom, tudo certo, né? Tá, todo mundo vendo aí a apresentação. Bom, então vamos continuar aqui. É isso, né? Tava falando aqui sobre o Newton e o Descartes e o Leibniz, fundadores do cálculo, né? É... Bom, é isso. E a pessoa que desenvolveu o conceito de limite foi esse matemático chamado Karl Weierstrass, né? Porque o que acontece? As pessoas estavam usando a derivada e o limite de uma maneira que a gente diria que é pouco rigorosa matematicamente. E isso talvez seja uma expressão que vocês vão ouvir muito ainda. O que acontece? O rigor matemático não é exatamente uma frescura, não é isso. A questão é o fundamento lógico do negócio, certo? Então, quando o Weierstrass definiu o limite, as pessoas já sabiam calcular derivada, já sabiam calcular integral perfeitamente. Só que não fazia sentido nenhum do ponto de vista da lógica. Porque era uma conta onde eu digo que uma coisa que está perto de zero é zero e a outra não é. Não fazia sentido. E aí ele chegou e deu, eu posso dizer sem sombra de dúvida, que foi um salto intelectual. Porque foi esse salto que levou à construção de um outro mundo. Que na verdade depois se compreendeu que era justamente porque não se tinha uma definição boa de limite que não se entendia direito no passado, que não se tinha resolvido no passado os problemas que o cálculo resolveu depois. Bom, e ele foi o último dos três a ser definido e compreendido adequadamente. Eu não sei se eu deixei isso claro ao longo da aula, mas basicamente assim, a integral surgiu na Grécia Antiga, a derivada na Idade Moderna lá, na época de Newton e Leibniz, séculos 17 e início do 18. E o Weierstrass definiu o limite no século 19 só. Então vejam, esse foi o andamento histórico mais ou menos da situação. Para situar o cálculo, já falei de algumas aplicações do cálculo na física, né? Agora é preciso entender a função dele dentro da matemática, porque eu sei que, embora seja uma disciplina de cálculo e eu poderia ignorar totalmente a existência da física e falar só de matemática, eu vou contextualizar nas duas, tá? Porque eu sei que o foco é esse, para vocês. E para mim também, porque eu também sou da física. Bom, o cálculo ele se situa numa área da matemática chamada de análise. O nome é esse, análise. O cálculo, na verdade, e a análise durante muito tempo eram a mesma coisa. Mas com o tempo se percebeu que é mais didático separar o cálculo da análise porque fica mais fácil de entender. Então, o que acontece, basicamente? A análise ela é um cálculo, só que com um rigor lógico completo, né? Porque, como eu disse antes, o objetivo do cálculo é calcular, é fazer conta, é resolver problema. Então essa distinção ela é muito boa pra gente, porque assim a análise ela fica para quem quiser se aprofundar mais, avançar mais nesse assunto. E para vocês compreenderem, a análise ela é a área, por exemplo, das equações que descrevem como as coisas evoluem no tempo. Por exemplo, agora com a pandemia, tem muito matemático e físico criando modelagem matemática para descrever como a pandemia vai evoluir com o tempo, ou seja, número de pessoas infectadas, número de pessoas mortas, número de pessoas
reinfectadas, número de pessoas, tudo isso pode ser modelado usando equações diferenciais, que estão tudo dentro aí da análise, certo? É através dela também, por exemplo, que a gente pode entender a relatividade geral, que aí já se mistura com a geometria. Mas eu estou falando isso para vocês entenderem que ela é uma área distinta das duas áreas que nós mais estudamos no ensino médio, que é a álgebra e a geometria. Então ela é uma coisa nova, uma terceira área, tá? E vocês estão agora em contato, tá? Bom, plano de curso, vamos lá. Antes disso, fiquem à vontade aí para perguntar qualquer coisa, tá? Sobre o que eu falei até agora. Alguma coisa? Não, né? Vocês estão aí, né? Sim, professor. Ah, tá. Sim, professor. Tá bom, é isso. Vamos lá. Não está aqui. Bom, plano de curso. Vocês receberam, né? Eu vi. Depois mandaram lá no grupo de WhatsApp também. Que ótimo. Tá. Não posso abrir essa pasta aqui. Cadê? Listas. Não posso abrir essa pasta aqui. Que aí, né? Acabou. Mas vamos lá. Olha. De cara eu já vou dizer uma coisa. O bom que tá gravando, né? Eu vou dizer uma coisa aqui. Essa questão da avaliação, olha que legal, aqui no LaTeX dá para fazer um link no índice. Isso é muito bacana. Não precisa porque tem aqui do lado, tá? Mas, enfim, sobre a avaliação, eu achei melhor não fazer essas provas aqui, tá? Se vai ter lista de exercício, a prova vai ser a mesma coisa, uma lista para fazer, tanto tempo, não faz sentido ter, além disso, ter prova. Vai ficar muito pesado para vocês. Então a gente vai ter uma lista por semana. Vou dar um exemplo aqui da lista que eu já fiz, que eu ainda vou mandar daqui a pouco, que vai ser da aula de hoje e da aula de amanhã. Ó, não é isso. Ó, tá aqui. Primeira lista. Vou mandar daqui a pouco. O que acontece? Eu vou falar daqui a pouco sobre números reais e conjuntos. E aí, deixa eu aumentar aqui, que deve ter alguém vendo pelo celular, né? A maioria. Fica ruim de ver. Ó, vou falar sobre conjuntos e vou resolver uma questão muito parecida com essa, tá? Então, vou passar essa questão para vocês. Aí amanhã vou falar disso aqui, intervalos e funções de primeiro, segundo e terceiro grau. Vou pedir aqui para vocês fazerem um gráfico, tá? Então essa vai ser a primeira lista. Aqui VOF. Aqui eu vou explicar como fazer isso. Vai ter uma muito parecida. E aqui também vou explicar. Mas essas 2 e 3 só amanhã. Que tem esse horário, né? Sábado. Aí como a gente se atrasou muito, eu infelizmente vou ter que usar alguns sábados aí. Eu fui informado que na verdade o segunda, quarta e a sexta já dão o horário da matéria toda, mas então o sábado fica, que oficialmente está lá, como reposição, tá? Então essa vai ser a primeira, não vai ter mais prova, só deixar isso claro para vocês se tranquilizarem parcialmente, tá? Bom, espero que todo mundo tenha lido. Então é isso, né? Tá aqui a hora, a duração vai até o dia 16. Por que 16? Porque 17
Sumiu aqui o calendário. Dia 17 acaba o período letivo. E 17 é quinta-feira. Então a nossa aula acaba na quarta anterior, dia 16. Bom, não vou falar disso aqui, que é o que está acontecendo agora. Mas até que a gravação, esse vai ser nesse canal aqui. Deixei o link, é só clicar, tá? E o vídeo vai estar lá. Eu também estou fazendo um site, porque como é tudo à distância, é bom ter um site para reunir tudo e tal, tá bom? E vai facilitar para vocês e para mim. Bom, o meu e-mail aqui vocês já têm, né? Também não vou fazer chamada durante a aula como se fosse presencial, né? Isso é uma orientação para todo mundo, todos os professores e professoras, eu acho. Por isso ninguém vai ser reprovado por falta, mas eu peço que vocês assistam ao vivo, porque tem essas coisas, né? Parar no meio da aula, faltar energia, isso tudo é muito bacana. Então, isso só acontece ao vivo. E aqui, os objetivos da disciplina, como eu disse durante a introdução anterior, né? O objetivo são esses 3 assuntos: limite, derivada e integral. Tudo gira ao redor disso. E o objetivo é entender, mas não só entender, saber aplicar também. Então, vamos ver situações aí, especialmente situações físicas, onde nós vamos aplicar esses conceitos. E os objetivos específicos aqui eu separei, né, pelo conteúdo. Aqui, limite, derivada, série de Taylor para fazer aproximações. Isso aqui para física é absolutamente fundamental e vocês vão ver que não é difícil. Tem uma fórmula, a gente usa a fórmula, acabou, tá? E saber aplicar integral, e também um objetivo como um cálculo para física, é saber aplicar isso em situações físicas. E o conteúdo, esse daqui vai ser em 4 aulas. Não se assustem pela quantidade de coisas aqui, né? Porque esses temas não são tão complicados e extensos assim, mas eles precisam ser apresentados, que vai facilitar muito. Então eu vou falar sobre funções polinomiais, uma revisão de trigonometria, funções exponenciais e logarítmicas. Essas aqui, elas são muito importantes, tá? Principalmente depois em cálculo 3. Funções hiperbólicas, que a gente não vê geralmente no ensino médio. Eu nunca tinha ouvido falar, só vi lá no livro, no cálculo A, pela primeira vez, 2010. Aqui, funções compostas inversas também é importante depois para cá, para o tema de derivada. Bem aqui. Essa derivada da composta é uma das coisas mais importantes, talvez, da disciplina, que é a regra da cadeia. Mas vamos chegar lá. Bom, então, pré-cálculo aqui, limite, continuidade é um tema que pode ser abordado de um jeito mais abstrato, mas aqui a gente vai ir com um pouco mais de tranquilidade, sem muita abstração, vendo algumas situações de funções contínuas e de descontinuidade para vocês saberem reconhecer. Agora tem uma briga de cachorro aqui na rua, tá? Derivada. Que eu já falei sobre a derivada, né? Então tem primeiro aqui uma noção, propriedades operatórias, etc. A regra de L'Hopital é uma regra de derivada para resolver limites. Então ela não está aqui no limite, está aqui para baixo. E comportamento de funções é uma aplicação da derivada, que é justamente a questão que eu mencionei antes, falar sobre maximização, minimização, tá? Esse é o objetivo. Depois, séries de Taylor para fazer aproximações, também a aplicação da derivada. Essa é a parte 2. E a parte 3 aqui é a integral. Então, essa parte 3 aqui eu vou seguir mais o cálculo A, porque está bem interessante lá a organização, né? Em vez de ser muito classificatório assim, tem um capítulo onde introduz basicamente tudo. Deixa eu abrir o livro aqui rapidinho para mostrar.
esse livro. Então essa parte 3 eu vou seguir bem aqui o cálculo A. Introdução à integração. Então aqui tem um capítulo onde introduz tudo mesmo que é mais importante sobre a integral. Quem lê só esse capítulo 6 na parte de integral já aprendeu muito, tá? Mas aí os 7 e o 8 vão complementar bem para situações que vão ser muito bacanas depois, muito úteis. E professor, isso daí que eu tinha uma dúvida. Oi, diga. Como é que a gente deve utilizar esses dois livros que o senhor deixou, o de cálculo e o outro cálculo A? A gente vai usar como consulta, ou a gente pode buscar exercícios aí, como é que vai funcionar? Pode explicar? Bom, em princípio eu vou planejar minha aula aqui e vou tirar dos dois. E eu deixei esses dois como opções para vocês acompanharem. Por quê? Porque eles têm estilos diferentes, né? Eu sei que eu escrevi isso, talvez não tenha ficado claro para muita gente, mas assim, por exemplo, vamos dizer que eu vou estudar derivada. Aí eu abri aqui o, o cálculo A, ó. Ele é bem direto, ó. Reta tangente. Reta tangente é isso aqui, o gráfico é esse. Pá. Então quem consegue aprender lendo assim, rapidinho, pega o cálculo A aqui, depois da aula, antes da aula, e estuda. Eu não vou seguir a risca, entendeu? Eu tô falando que eu vou seguir a risca só aqui na parte de integral, porque realmente aqui tá muito interessante. Certo? Eu acho que eu vou seguir mais esse livro. Mas eu botei aqui o Anson também, porque ano passado eu conheci ele estudando para uma coisa aí. E esse livro é muito bacana, muito didático, tá? Ele explica muito bem as coisas, tem muito gráfico, ó. Olha a diferença, né? Aqui ele vai falar de gráfico de função, aí tem 6, certo? Então tem um texto explicando. Então depende mais de você, de cada uma escolher aqui um para estudar. Que eu suponho que eu vou falar e depois vocês vão pegar o livro e ler o mesmo assunto. Eu posso indicar em cada aula onde está o conteúdo da aula, fazer um filtro para vocês não lerem coisa desnecessária. Posso fazer isso, tá? Então, por exemplo, aqui na primeira, se der tempo de falar na próxima meia hora o que eu ia falar, nem tem aqui ainda. Para a próxima aula seria essa parte aqui de funções, ó. Por exemplo, 0.1. Não precisa ler tudo isso aqui não. Claro, quanto mais vocês lerem, mais vão aprender, lógico, né? Mas eu diria que até aqui já é muito. Depois esse aqui pode ser depois, módulo e tal, pode ser semana que vem. Ou se fosse aqui pelo cálculo A, essa parte de números reais, tá? Para hoje e amanhã. Na verdade aqui tem bem mais do que eu vou falar, certo? Então é isso, eu não sei se eu consegui responder tua pergunta, não sei se eu entendi. Quer comentar? Não deu para entender, sim, professor. E aquele vídeo lá, vai rolar esse vídeo aí que o senhor falou que a gente deveria fazer? Eu acho que sim, o vídeo permanece, né? Acho não, o vídeo permanece, mas as provas não. Então fica a lista e o vídeo. Eu vou reescrever isso aqui para vocês não ficarem perdidos, tá? Redistribuir essa pontuação aqui. Mas a maior pontuação vai ficar com a lista de exercícios, porque eu acho que assim, apesar de dar mais trabalho, dá mais chance também. Tem mais oportunidade, porque às vezes a prova ela reúne muita coisa diferente e a gente estudou muito de uma coisa e pouco de outra, e aquela coisa que a gente estudou muito não cai. Então eu acho que separando por lista vai distribuir melhor o tema. Então vai valer mais as listas. Então amanhã eu vou mandar, daqui a pouco eu vou mandar essa aqui. E o conteúdo dela vai ser o de hoje e o de amanhã, tá? Essa vai ser a primeira. Professor, Diga. o vídeo que eu li aqui que valia um ponto, Hum. toda
Toda a turma vai ver ou só o senhor? Não, só eu não vou. A não ser que a pessoa mande pelo WhatsApp, né? Aí todo mundo vai ver, mas no grupo, né? Pode mandar. Só o senhor, por favor. Oi? Nada, nada, nada. Não, não. Basta mandar pra mim, né? Não precisa dessa exposição toda, não. Até porque é uma avaliação, né? É uma avaliação, então eu que tenho que ver. Mas se de repente a pessoa quiser postar no YouTube, no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp, no Telegram, também fica à vontade. Tá, eu tô brincando, né? Vamos falar sério aqui que a avaliação é uma coisa importante. Então é isso, tá? Vai ser as listas. É, não sei se eu assustei alguém com esse plano aqui. O objetivo não era esse, tá? Era realmente deixar tudo claro. É, e pode me interromper aí. Alguém quer perguntar algum ponto? Professor, o senhor pode explicar melhor sobre o vídeo, por favor? Tá. É basicamente assim. Eu vou repensar. Vamos fazer o seguinte. Vou repensar isso aqui. Ele não é pra agora. Então, esse fim de semana eu ajeito isso aqui. E talvez fique melhor. Mas qual foi a sua dúvida, assim, especificamente? Eu não entendi sobre o vídeo inteiro. Como é que a Ficou... gente vai fazer? Perdão. Ficou mal explicado, então, essa parte. É, um pouquinho pra mim. Tá bom, obrigado por ter falado. Eu vou reescrever isso aqui. Vou repensar também como fazer isso, para não ficar obscuro. Mas em princípio era simplesmente assim, ó. Pega um exercício da lista e aí segura o celular aqui, vai exercício 1, letra A. Nesse exercício aparece, por exemplo, vamos supor que fosse esse aqui. E aí usa como exemplo, ó. Exercício 1 conjunto A igual a blá blá blá, vai falando. Letra A, 15 pertence a interseção B. Ele é verdade ou é mentira por causa da interseção de A e B que dá tanto. Letra B. E assim vai, entendeu? Só isso. Pode escrever no papel e filmar a escrita no papel. Ou pode só explicar falando também, tá? Não precisa não precisa ser perfeito, não. Eu vou avaliar só se tá certo a solução, entendeu? Se não jogou apenas a resposta. Só isso. Como se a gente estivesse ensinando pra alguém. Tipo isso. Exatamente, devia ter falado assim, bem mais fácil de entender. Como se estivesse explicando. Até por uma questão de exercício didático também, né? Eu sei que não é um grande exercício didático, mas de uma forma ou de outra, todo mundo que faz um curso de graduação assim em física, em alguma maneira vai ter que exercer algo que se assemelhe à docência, né? Então é bom se acostumar também com isso. E não vou ficar compartilhando, então não precisa se preocupar em se expor muito. Se não quiser mostrar a cara, mostra o papel, tá? Mas eu vou escrever melhor aqui a questão da pontuação, da entrega e tal. Bom, podem perguntar. Pode me interromper, se não quiser o silêncio constrangedor, pode me interromper quando eu estiver falando. E vou pensar aqui na prova substitutiva, mas vai ter substitutiva, assim, tá? Porque a incerteza de ter isso ou não, eu acho que atrapalha a disciplina. Vai ter, vou ver como vai ser ainda, vai valer 1/3 da nota. Que é pra assumir o mesmo papel que tinha antes. Vai valer 1/3 da nota. Pode substituir 1/3 da nota. Vamos ver como é isso. 1/3 das listas. Acredito que será assim. Essa caixa alta aqui é porque assim,
Eu não quero ser chato, né? Não quero, acreditem. Mas a gente precisa ter hora para entregar as coisas. E eu vou dar tempo para vocês fazerem tudo, sim. Então, se depois de todo mundo ter concordado que a entrega é tal dia, tal hora, não é bacana eu aceitar depois, porque vai começar 10 minutos depois, aí depois chega uma semana depois, aí daqui a pouco a gente já se perdeu. Então isso não é para ser chato com vocês, mas é só por uma questão de ter dia e hora para fazer as coisas mesmo, tá? Não se preocupem que a lista não vão ser absurdas. Eu vou fazer coisa parecida, muito parecida com isso aqui na aula, tá? Não vai ter nada absurdo não. Bom, e o conceito, claro, vai ser a média de tudo. Como eu deixei observado aqui, algumas coisas podem mudar, né? Conversando aqui com vocês e na questão do vídeo também, o que eu pensei melhor na questão da prova, acho que algumas coisas aqui podem mudar. Vamos ver como vai ser o desenrolar, se ficar muito fácil ou muito difícil. E aqui sobre os livros, eu botei aqui esses 11 livros. Alguém perguntou acho que foi no grupo de WhatsApp, como é que vai funcionar isso, né? Bom, eu só resolvi incluir um monte de livro aqui para vocês terem opções. Então tem até o mangá de cálculo aqui, para quem tiver curiosidade. Isso que eu acabei de ler, e aí inclusive eu não tenho, eu fiquei curioso, ele tem mais de 200 páginas, eu quero ler esse mangá. Tem o cálculo para leigos. Esse cálculo para leigos, olha, eu acho que é um bom livro até, certo? Pelo que eu folheei, essa didática inclusive falta para muito livro, na verdade, né? A verdade é essa. Bom, e aqui tem a coleção Shawn. Para quem não conhece a coleção Shawn, ela tem muito livro introdutório. Tem de álgebra linear, tem de programação, tem de tudo. E eles são mais ou menos parecidos. Tem muito exercício, explica tudo. Não são todos os livros que são bons, na verdade. O de álgebra linear, por exemplo, é um pouquinho difícil, eu acho. Não é muito introdutório, não. Mas esse de cálculo aqui, eu acho que deve ser bom. Bom, esses dois primeiros aqui dá para comprar nesse site aqui, né? E eles são introdutórios, mas eles têm um comentário sobre cada tô apresentando sobre cada assunto, sim. Então vou botar aqui cálculo para vocês verem. Eu mandei o PDF de um deles aí aliás, eu não mandei, não pode. Isso não pode. Infelizmente tem muitas opções. Tá aqui. Esse daqui é interessante. Esse aqui tem mais de 100 páginas. Tem 158 páginas. Cálculo para entender e usar. Esse professor João Barcelos Neto tem uma porção de livro interessante para física. Tem o Matemática para Físicos, que serve para a disciplina Métodos de Física Teórica, no caso da UFPA, ou em outras universidades, conhecido como Física Matemática. Ele tem livro disso. Tem livro de eletromagnetismo, tem livro de teoria de campos. Enfim, tem muito livro. Ele escreve bem pra caramba, explica bem pra caramba, e o livro inclusive está de promoção, olha só. E tem um mais curtinho que é do professor Salinas. Esse daqui, mais curtinho. E também, ó, tá R$14. Não sei quanto é o frete pra cá, né? Mas tudo bem. 56 páginas, bem curtinho, tá? Então, esses dois são as duas primeiras referências aqui, certo? Pode ser, para quem tiver com muita dificuldade, pode ser bom comprar ou pegar cometer um crime, pegar ilegalmente na internet e ler, tá? E os principais aqui são esses dois, 6 e 7.
o cálculo A e o Anton, que eu já comentei sobre eles. Esses outros aqui, eles são os livros que geralmente são usados. Esses dois aqui, esses três especialmente, esses três. Esse aqui que é o Mana em Foliage, também tem muita aplicação em física, como vocês podem ver ele é meio antigo. Então ele não é tão parecido com os livros mais recentes. Tem o Guidorize, que quando eu entrei na faculdade em 2010, todo mundo dizia: ah, esse livro é muito difícil, ele é bom demais, tem que ser esse livro. Quem não lê por esse livro é burro, esse tipo de besteira, né? A verdade é que não é verdade isso, não é verdade. Cada um lê o livro que quiser, estuda por onde quiser, o importante é aprender, né? Então, só queria dizer isso. Não precisa seguir o meu livro, não precisa... Claro que eu vou dizer onde é que está cada assunto no livro que eu vou seguir. Mas tem muita opção aqui e eu tentei separar por nível de dificuldade. Então, tem os bem simples e curtos. Tem os introdutórios meio informal, meio zoeira, tá? Tem esse introdutório que tem o nome introdução no nome, é uma outra sutileza de nível de dificuldade. Tem o livro texto e tem essas referências complementares aqui, que são... Esse daqui especialmente é um pouco mais difícil que os outros, porque ele é especialmente feito, na minha opinião, para matemáticos, para quem vai fazer matemática, né? Que ele visa preparar para outra disciplina chamada análise. Esse daqui, quando eu fazia graduação, esse Leitode, muita gente gostava dele. Eu particularmente acho estranho esse estilo dele, esse título aqui. Enfim, resumindo a história, cálculo A e Anton eu acho que já basta. Quem tiver dificuldade de, depois de bater cabeça aqui, não entendeu, sabe, pega o mangá, pega o cálculo para leigo, pega o que tiver à mão aí, vídeo, aula, se a minha aula for ruim, espero que não seja, certo? Não se prendam a esse negócio de esse livro, quem é inteligente lê esse livro. Isso é besteira, tá? Não serve só para cálculo isso. Besteira. Bom, alguma dúvida em relação aqui ao plano, com exceção da... que eu vou reescrever isso aqui, tá? Podem falar, fiquem à vontade. Baixa, imprime, tá gravado isso aqui. Não era pra eu ler esse bate-papo aqui, né? Tá bom. Bom, alguma questão? Fiquem à vontade aí, senão eu vou usar mais 15 minutos. Não, 25. Infelizmente vai... Pra vocês, infelizmente, vai até 11h10. Se não faltar energia de novo. Então, me perguntem aí se quiser. Perdemos. Depois o senhor disponibiliza o link do site aí do livro. Eu acho que eu já mandei no WhatsApp os que eu tenho, na verdade. Só meme aqui, né? Não posso ficar olhando isso agora. Bom, então vamos prosseguir? Alguém quer perguntar mais? Tá? Eu não entendi. Você perguntou do link do livro. Você tá no grupo de WhatsApp? Eu acho que enviaram já aqui no chat. Tem algum que você queria que não tá aí? Como assim? Então a gente vê isso no chat depois lá no grupo lá. Quem não tiver não tiver encontrado alguma coisa, é só mandar lá que nós vê. Nós a resolve, tá? Vamos ver. Vou continuar aqui então. Qualquer dúvida podem me interromper, tá bom? Vamos lá. Bom,
Então, iniciando finalmente, no fim da aula, o início do curso, é falar sobre números reais. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Os conjuntos de números reais, eu botei aqui vários símbolos que aparecem, cada livro tem um símbolo para representar esse conjunto, que é o conjunto dos números reais. A ideia intuitiva dele. Intuitivo quer dizer que existe uma ideia mais precisa que está no livro. A intuitiva quer dizer como eu vou entender isso, tá? Como é que a gente entende isso? Como uma reta. Uma reta, ela é um modelo para entender o conjunto dos números reais. Por quê? Porque é uma reta onde eu marco aqui o zero e eu marco os números naturais aqui, 1, 2, 3, mais ou menos, né? Menos 1, menos 2. E nessa reta cabe a medida de qualquer distância. Então aqui estão esses números para contar, vou falar mais sobre isso depois. Mas também estão os números negativos, os números racionais, que são as frações, e os números irracionais também estão aqui. Então a principal característica do conjunto dos números reais é que eles servem para medir qualquer grandeza física real. Vou repetir. O conjunto dos números reais serve para medir qualquer grandeza física real. Inclusive, tem teorias aí da física que aparecem números complexos. Mas as medidas são números reais, certo? Isso acontece na mecânica quântica. Bom, para que serve? Por que é necessário esse negócio de número que não é racional? Bom, serve pelo seguinte, ó. Inclusive tem uma lenda que diz que Pitágoras mandou matar o cara que descobriu isso, né? Porque lá na escola pitagórica, né, que eu mencionei antes na Grécia Antiga, eles tinham um lema que era tudo é número, mas número para eles era só números maiores que zero, inteiros ou fracionários. Então, aí teve um cara que falou o seguinte, bacana. Ops. Ficou linda essa reta, né? Tá. Vou fazer aqui um quadrado. Péssimo também, né? Tô tentando fazer um quadrado, vamos lá. Aqui, um quadrado com dor nas costas. Tá bom. Aqui mede 1, aqui mede 1 também. E aí teve um cara que descobriu o seguinte. Bom, se tudo é número, isso daqui é um número? Essa diagonal do quadrado, que mede 1 também. Só que a gente está na escola pitagórica, né? Então, eles conheciam o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Mais 1 ao quadrado. D ao quadrado igual a 2. E aí esse cara da escola pitagórica se perguntou: existe algum número que satisfaça isso? E aí hoje em dia tem uma demonstração usando fatoração de números primos para demonstrar que D não pode ser uma fração. Não pode ser um número racional. Isso significa que se a gente considera o conceito de número de Pitágoras e um quadrado mede 1 de lado, a diagonal simplesmente é um absurdo. Mas só que o quadrado existe, né? Então isso significa que quem está errado é o conceito de número.
Não sei se ficou muito claro isso. Espero que sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente acha que número é só fração, A sobre B, a diagonal de um quadrado cujo lado seja 1 não é uma fração. Na verdade, ela é um número irracional, raiz quadrada de 2, que vale aproximadamente 1,4, né? Aproximadamente, não é igual. Então, o conjunto dos números reais é essa reta aqui, sem as brechas. Porque, ó, se eu trouxesse isso aqui para cá, aqui o raiz de 2, e se isso aqui fosse o conjunto dos números racionais, que são as frações, A sobre... Tem que aprender a escrever, né? Antes de ser professor. Vamos lá. A sobre B. Se aqui fosse só frações, bem aqui teria um buraco, porque a raiz de 2 não é uma fração, né? Então o conjunto dos números reais, esse aqui, ele serve justamente para preencher esse buraco, certo? Outro buraco está por aqui. Cadê? 2, 3, aqui. Aqui está o π. O π também é um buraco se na reta. Se a reta fosse só frações, só números racionais. Então, quando eu pego os números racionais, que são as frações, e junto isso com os números irracionais, eu obtenho os números reais, certo? Vou explicar melhor isso. Isso daqui foi só uma primeira ideia, tá? Vamos aprofundar essa ideia agora. Ah, já tá certo. Bom, então vamos começar do começo. Vamos lá. Para começar do começo, a gente tem que falar de conjuntos, certo? Algum de vocês nunca ouviu falar disso no ensino médio? Não, alguém não viu isso no ensino médio, melhor dizendo, não estudou? Todo mundo estudou? Ninguém quer responder, galera? Eu estudei conjuntos, professor. Acho que todo mundo estudou, professor. Cara, eu estudei. Eu entendi. Entendi. Não, é porque às vezes, né? Não sei como Mas vai foi. ter alguma novidade aí. Olha, talvez. Eu vou falar de um jeito que sirva para quem já estudou e para quem não estudou. Vou tentar. Bom, primeiro, a primeira dificuldade de se estudar conjuntos é que não é possível dizer o que é um conjunto de uma maneira rápida e simples. O conjunto é definido pelo que a gente chama de axiomas, que são propriedades que um conjunto deveria respeitar. E esses axiomas, na verdade, levam a questões muito profundas dos fundamentos da matemática, certo? Que é a chamada teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos não é o que eu vou explicar agora. A teoria dos conjuntos é uma outra parada que tem problemas aí muito doidos. O que nós vamos falar é o seguinte: vamos supor que a gente tem uma ideia intuitiva do que é um conjunto. Conjunto é quando eu reúno coisas, certo? Essa ideia intuitiva é muito vaga, não é? Só que para sair dessa ideia vaga, para eu dizer realmente o que é, aí é um processo de anos. Então, sendo bem honesto com vocês, vamos ficar só com essa ideia intuitiva. Conjunto é quando eu reúno coisas, é quando eu tenho uma lista de coisas e eu junto elas num conjunto, certo? Eu sei que é vago, mas como eu estou falando para vocês, quando se trata de teoria dos conjuntos é uma outra conversa, tá? Então, por exemplo, exemplos mais simples. Primeiro deles, conjunto vazio. O conjunto vazio
é a dificuldade que nos impede, uma das dificuldades que nos impede de dizer facilmente o que é um conjunto. Porque se eu disse que conjunto é uma reunião de coisas e etc., como é possível que exista um conjunto que não reúne nada? Mas existe por uma questão de consistência lógica. E esse conjunto vazio ele é representado de duas maneiras: uma bola com um traço, ou assim, chaves sem nada dentro. Esse é o conjunto vazio. Depois tem os conjuntos unitários. Por exemplo, o conjunto das canetas que eu tenho para escrever aqui na mesa digitalizadora. Só tem uma, que é a minha caneta. Conjunto unitário. O conjunto, vamos ver um exemplo menos simples. O conjunto das soluções reais dessa equação aqui. É um conjunto de soluções. Só existe uma solução, que é essa, né? E assim vai, certo? E aí eu posso construir conjuntos aqui com mais elementos. E aí eu já estou adiantando uma coisa que é: o conjunto é feito de elementos. Essa palavra é importante. Então, por exemplo, aqui as vogais do nosso alfabeto. São 5. Então, aqui nas vogais... Tem uma pergunta, posso fazer uma pergunta? Desculpa, não entendi. Eu posso fazer uma pergunta sobre a questão do conjunto Claro. unitário? Claro, por favor. É tipo, então o conjunto dos números primos representado pelo número par, ele é unitário, no caso? Representado pelo 2, tá ótimo. vendo? Um bom exemplo não trivial, como a gente diz, né? Seria o conjunto dos números primos pares. No caso só tem um par, né? Hã? Par, no caso, que é o 2. Isso, Então, para quem não lembra, os números primos é aqueles que só podem ser divididos por um e por ele mesmo. E aí a gente exclui o 1 porque é simples demais. Que o 1 e ele mesmo vai ser o mesmo número. Então, tem o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, depois acho que 13, 17, enfim. E aí vai. São infinitos. Passando uma moto aí na frente de alguém. Bom, por que só tem um par? Porque se o primo é aquele que só pode ser dividido por um e por ele mesmo, se ele for divisível por 2, ele vai ter 3 divisores, a menos que ele seja o próprio 2, né? Então o conjunto dos números primos e pares é um conjunto unitário formado exclusivamente pelo 2. Quem gosta de curiosidades matemáticas tem curiosidades interessantes sobre o número 2, que eu não me lembro agora, mas ele é um número bem interessante, que aparece como solução única também para muita coisa. Bom, então temos o conjunto vazio aqui. Conjuntos unitários são aqueles que só têm um elemento. Conjunto vazio não tem nenhum elemento. Aqui A, E, I, O, U, 5 elementos. Depois eu falo de outro tipo de conjunto amanhã. Vamos continuar aqui mais 10 minutinhos. Bom. Professor, Diga. uma equação que a resposta seria tanto menos 2 como 2. E como nós sempre preferimos positividades, a resposta é 2. Foi o que eu aprendi no meu ensino médio. Seria um conjunto unitário, já que a resposta deu 2, ou não, já que pode ser tanto menos 2 e 2. Aí é o seguinte, ó. Aí a gente entra numa questão que eu vou fazer um parêntese aqui. É que na verdade isso daqui não é suficiente para definir uma equação. Então você está falando, por exemplo, seria essa equação aqui, né? X² menos 4 igual a 0.
Quantas soluções ela tem? A resposta é depende. Por quê? Porque depende se eu vou considerar qual conjunto eu vou considerar aqui, né? Talvez eu esteja adiantando uma coisa que não deveria, mas eu não posso ficar sem responder. Então, o jeito certo de dizer é: o conjunto solução dessa equação vai ser o conjunto dos números que pertencem a um determinado domínio aqui, tais que x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então o que acontece? Se bem aqui você colocar que x pertence ao conjunto dos números positivos, vamos chamar de P, aí só vai ter uma solução. E aí o S vai ser igual a 2. Agora, se eu digo que S é o conjunto dos números negativos, vamos chamar de N para facilitar, tais que x ao quadrado menos 4 igual a zero, aí vai ser só o menos 2. Entendeu? Tem essa sutileza aqui. Posso falar melhor sobre isso depois. Mas, fazendo isso, sim, são conjuntos unitários também. Aqui, esse tem só o 2, esse tem só o menos 2. Só para não ficar um buraco no raciocínio, se eu dissesse agora que o conjunto de soluções x é um número real e x ao quadrado menos 4 igual a zero, aí não vai ser mais unitário. Aí aqui vai ter o 2 e o menos 2. Então depende do domínio da equação, a verdade é essa. Mas eu ainda não expliquei o que é isso aqui, então vamos devagar. Bom, primeira coisa, nos conjuntos existe uma coisa chamada pertinência. Vou falar só mais isso hoje, tá? Então, toda vez tem que botar, tá? Conjuntos. Vamos continuar aqui. Pertinência. Bom, então o exemplo que eu dei lá, vou botar um exemplo aqui com números, porque o símbolo de pertence parece uma letra, aí vai confundir. Vamos chamar esse conjunto aqui 1, 2, 3, 4, 5. A pertinência, ela é o que nos permite dizer se um elemento pertence ou não a um conjunto. Então, esses aqui, eles são os elementos. Elementos do conjunto A. E como é que eu digo assim, essa frase? Para não ter que escrever isso aqui toda vez. 2 é um elemento do conjunto A. Eu escrevo isso daqui. 2 pertence a A. Eu uso esse símbolo aqui. Esse é um epsilon. Tá? Um epsilon grego. Que nasceu de um epsilon, né? Aí virou esse símbolo aqui. 2 pertence a A. Então toda vez que vocês lerem isso daqui, significa 2 é um elemento do conjunto A, certo? Eu estou falando isso aqui, estou dando uma ênfase que talvez esteja sendo fácil demais para muita gente. Por quê? Porque às vezes a gente esquece disso e precisa depois. Então, vamos lá. 2 pertence a A. Isso daqui é uma relação de pertinência. Eu estou dizendo uma relação entre um elemento e um conjunto. Aí eu poderia dizer também que 6 não pertence a A. Então, como é que eu leio isso daqui? 2 pertence a A. E isso daqui, 6, não pertence a A. Certo? Então eu poderia dizer também, aqui um exemplo, aqui outro. Eu poderia dizer também aqui, poderia dizer que π não pertence a A, né?
Poderia dizer também que 3 pertence a A. Entenderam a ideia? É isso. Então, posso passar esse slide aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não, né? Sim? Acho que não. Tá bom. Vamos lá. Além da relação de pertinência, tem uma relação importantíssima, que é a relação de inclusão. Ainda bem que eu estou falando também, né? Porque essa letra aqui é complicada. Bom, a relação de inclusão é assim, ó. Vamos supor que eu tenho 2 conjuntos aqui. Esse. 1, 2 e π. E tenho esse aqui, B. 1, 2, 3, 4, π e E. E tenho esse aqui, C. Não, vamos fazer só com 2 agora. Amanhã eu continuo assim, vamos lá. Então, veja que todo elemento de A é também elemento de B. Certo? Todo elemento de A, elemento do conjunto A, é também elemento do conjunto B. Como é que eu expresso matematicamente essa ideia? Eu expresso dizendo assim: A está contido em B. Isso daqui não é exatamente um C, na verdade é um símbolo mais ou menos assim. Mas é impossível fazer isso toda vez. Então, A está contido em B. O símbolo é esse, da relação de inclusão. Ou a gente diz também A é subconjunto de B. Então, digo assim: A está contido em B. Ou podemos dizer também: A é subconjunto, olha que palavra importante, subconjunto de B. A é subconjunto de B. Certo? Por quê? Porque todo elemento de A é um elemento de B. Agora veja que nem todo elemento de B é elemento de A. Aqui a gente tem o 3, 4 e o E que não estão em A. Então o A não está contido em B. Eu faço o símbolo de contido, corto ele aqui. A não está contido em B. Difícil escrever no cantinho aqui. Bom, Professor, diga. Já chega, né? aí não é o contrário, não é B que não está contido em A? Perfeito, perfeito. Acho que nem eu aguento mais eu falando. É isso. B não está contido em A. Obrigado. Bom, meus amigos e amigas, então acho que por hoje é isso. Só para deixar claro, né? Amanhã a gente tem também um encontro desse às 9h20. Como eu disse para vocês, por enquanto eu tô com um computador aqui que não é o excelente ainda, então se eu sumir de repente, eu mando uma mensagem no WhatsApp explicando o que aconteceu, mas eu acredito que isso não vai acontecer amanhã, tá? E muito obrigado por todo mundo, acho que participou bastante gente. 22, quem puder manter, esse acompanhamento, acho que pode ser importante. Então é isso. Alguém tem mais alguma pergunta pra gente encerrar? Não? Aquele exercício que o senhor mostrou lá. Não pergunta. O exercício que nós... A lista, né? Não? Isso.
Isso. Pois é, amanhã, olha só, amanhã eu vou fazer um bem parecido. Esse aqui é o exercício. Aí a gente vai um de cada vez. Essas são as coisas que eu falei, mas ainda falta falar desses conjuntos aqui, interseção, união, tá? Aí amanhã a gente fala sobre isso sobre os números reais, tá? E aí eu comento o exercício, mas eu posso mandar agora já, se vocês quiserem, para não ficar um suspense sem sentido. Posso enviar a lista Manda agora. lá no grupo. Esse não. Então eu vou subir o vídeo aqui e mandar a lista. Acho mais fácil, já tá tudo resolvido depois do almoço. Beleza? Beleza. Bom, gente, Obrigado. muito obrigado. Desculpa de novo aí pelos problemas técnicos e quem quiser dar qualquer feedback aí que não quiser mandar no grupo, pode falar diretamente comigo lá, eu estou à disposição. Valeu, gente. Boa sexta-feira. Até amanhã. Vou sair aqui. Ok, obrigado. Falou, até amanhã, até amanhã. Até amanhã, professor. Valeu, valeu.